Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui. A gente vai fazer um pouco diferente esse mês. Eu falei com alguns de vocês aí nessa semana. E a ideia é a gente passar aqui um pouco mais um bate-papo sobre tanto a carteira quanto o cenário macro que a gente está vendo. E aí a gente vai ter algumas perguntas que vocês nos passaram no final. E aí, se ficou alguma dúvida depois, a gente sempre está aberto aí a mais questionamentos depois. Bom dia. Bom, vamos lá. Eu vou começar e a gente vai batendo papo aqui durante esse call aqui. Bom, mês passado foi muito ruim para a gente, né? Em especial. A gente, acho que o mercado aqui sofreu muito com o fluxo aí que, desde 15 de abril, o fluxo inverteu bastante. A gente perdeu praticamente metade do dinheiro que tinha entrado o ano todo no Brasil. Então, assim, a gente que estava basicamente vivendo de fluxo gringo, né? Porque a indústria continua tendo resgate de local, então isso é que estava alimentando volumes e preços também. Acabamos tendo um período bem complicado por conta disso. É, Acho que e foi até certo ponto, não totalmente, mas até certo ponto isolado. Nos mercados lá fora continuaram indo muito bem, inclusive os emergentes. Você pega o IEM subiu mês passado, eu tenho aqui, deixa eu só pegar, vou passar isso aí também. O IEM subiu o mês passado 7%. Fazer um apanhado aqui. Ibovespa menos 7, IEM 7 para cima, o Nasdaq 8 para cima e S&P 5. Aí no ano o Ibovespa sobe 8, o IEM sobe 25 e o Nasdaq 16 e S&P 10. O que aconteceu também, a gente teve uma pressão no real, né, no juro, no real. O juro andou aí, se a gente pegar do low que ele tinha feito, andou uns 150 pontos, mais ou menos. Assim, foi uma estilingada impressionante, né? 150 pontos é mais que 10% de alta, né, na taxa. Então, é um negócio, assim, acho que foi um contra bem relevante para o mercado. O que sofreu mais, como de praxe, foram os domésticos, né? O pessoal ligado a juro longo, e inclusive os defensivos não defenderam nada. As utilities caíram bastante, até mais do que alguns domésticos. Concessionárias caíram bastante também, então, assim, atrapalhou bastante o mercado e atrapalhou bastante a gente, né? A gente tem uma carteira importante em concessionárias e em utilities também. Acho que a gente tem a dificuldade de visualizar o fluxo daqui para frente. Acho que essa é uma questão importante para a gente, relevante, e importa muito na maneira como a gente constrói o portfólio, né? Se a gente pegar hoje, grosso modo, a gente tem mais ou menos 30 e poucos por cento se a gente pegar utilities, mais concessionárias e mais distribuição de combustíveis, né? Que é meio um varejo disfarçado, né? Mas é muito mais resiliente, né? Então a gente podia colocar nessa categoria também. A gente tem uns 30, quase 40% nisso. A gente tem mais uns 15% em bancos, né? Então já estamos em 55%. E depois algumas outras coisas soltas, a Localiza, Redditor, são posições menores, mas que compõem aí todas elas juntas alguma coisa como 10%, incluindo as incorporadoras, que a gente tem uma posição na ponta long, não muito grande, e empresas do Minha Casa Minha Vida. Temos long short, mas a ponta long é uns 4% do PL. E o resto da carteira, que é relevante, dá 25%. São posições lá fora, tanto no hyperscales, né? Então tem as grandes empresas, tem as empresas de memória, tem índices, índice de memória, tem o índice americano, tem o CQQQ, que é o índice de tecnologia da China. Enfim, a gente tem uma Coreia. Coreia, a gente tem o ETF de Coreia, que é importante, uma posição nos 4% do PL.
é uma posição que a nossa ideia daqui para frente é até aumentar um pouco mais, né? E por que isso agora? E depois até já vou passar para o Elcio, ele já emenda na explicação. Porque a gente tem um cenário muito desafiador para frente. A gente agora tem Copa do Mundo, 50 dias aí sem nada, então não vai ter, vai ter pesquisa, mas o mercado vai estar mais interessado na Copa. Acho que depois a gente começa de verdade a campanha e aí vamos ver né, o que vai ser, né? O, eu estava até vendo ontem, a taxa de aprovação do Lula ainda está baixa, ele não deveria se reeleger com essa taxa de aprovação, mas a gente sabe que tem um candidato muito ruim do outro lado. Então, é difícil esse candidato diminuir a ponto de um outro um pouco melhor poder ir para o segundo turno contra o Lula. Então, a gente está naquela história que provavelmente vai definir na noite da eleição só. A gente vai saber, sei lá, umas 8, 9 horas da noite, quem ganhou a eleição, num domingo. Sempre é domingo duro. Que é domingo difícil, sofrido, mas acho que vai ser isso. Então, até lá, eu acho que, a não ser, né, o Márcio vai falar melhor, mas o que vai acontecer com o juro lá fora? Né, a gente aqui é dominado também pelo juro lá fora. Se o juro lá fora cair, né, a gente pode ter mercado melhorando um pouco, algum fluxo, mas o fluxo para fazer o mercado mudar de patamar, só minha impressão é que vem depois da eleição. Então, eu aqui já passo para o Elson e depois a gente fica no bate-papo aqui. Boa. Então, vamos lá. Vou tentar falar bem mais rápido do que o usual aqui para a gente conversar um pouco mais. Tem umas perguntas que o Léo já coletou para a gente ir fazendo. Assim, pô, a autópsia de maio é meio isso que o Marcelo disse. Acelerou a saída do fluxo. Tem uma questão de subida de juros aqui, então o mercado está colocando mais prêmio na curva. Não tem tanto prêmio para subida, mas você zerou o prêmio da queda, né? Teve a questão do ciclo eleitoral, né? Porque pós-Master, Borcardo, áudios do Flávio, os odds da eleição mudaram. E agora, mais recentemente, teve o payroll. Tá? Tem definição da guerra e teve o payroll mais forte. Tá? Isso daí foi meio um perfect storm, você misturou um monte de coisa aqui. Tudo sinalizava para ter menos posição em emerging markets mais cíclicos. IEM foi super bem, mas o IEM foi muito bem nas questões relacionadas à tecnologia e toda a infraestrutura de AI. A parte cíclica de IEM é onde a gente se encaixa, foi pior. Tá? E aí a gente tem que olhar um pouco para frente e pensar um pouco em perspectivas. Eu não tenho muito problema com sempre imponderável, mas acho que é até um risco bom, com guerra, eu acho que eleição, a gente, é muito isso que o Marcelo disse, tem tempo, tá? Não diria que o Lula é favorito, mas também não consigo dizer que o Flávio é favorito, acho que é uma eleição que ainda está muito em aberto, tem muita coisa para a gente ver, as condições estruturais dessa eleição são contra o Lula, então a gente tem que saber disso. Então é difícil fazer a história da eleição. O que eu acho que dá para dizer com a eleição é que o horizonte é mais curto. A gente vai incorporando o risco eleitoral ao longo do tempo. Isso vem muito rápido na curva. Mas o que mais incomoda nessa transição daqui à eleição foi o payroll. O mercado de trabalho mais forte nos Estados Unidos, ele tira os graus de liberdade do Fed, no fundo é isso. Porque o que a gente sabe da economia americana que parece ser mais razoável? A gente sabe que, olhando para os preços, ao longo do segundo semestre, você vai tirar o efeito de tarifas. Tarifas começaram a ficar efetivas lá no meio do ano passado, então esse negócio começa a sair agora em 12 meses. E você deve tirar o efeito de energia, né? Então, o petróleo já está mais perto dos 90 por enquanto. Se esse negócio estabiliza, talvez venha até um pouco mais para baixo. O pior momento da inflação de energia também está ficando para trás a priori, tá? Estou imaginando um mundo aqui sem uma escalada adicional da guerra, que parece que não é um cenário. Aí, se você tiver esses dois fatores, você vai vendo a inflação vindo um pouco mais para baixo, tem uma pressão de softwares e tudo mais que deriva dessa superatividade em semicondutores. Mas inflação vindo para baixo, se o mercado de trabalho tiver ok,
O Fed vai esperar esses choques passarem e eventualmente corta juros lá na frente, tá? Provavelmente no começo de 27. Esse era o cenário que parecia fazer mais sentido até aparecerem esses dados novos de mercado de trabalho. O Peru é volátil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os dados, por exemplo, da pesquisa de emprego domiciliar não são tão positivos assim. Mas, de fato, parece estar tendo alguma aceleração no mercado de trabalho. Onde que, se isso vai bater na redução do desemprego, se isso vai começar a pressionar salários e tudo mais, não estamos lá ainda, tá? Mas essa dúvida existe, mudou um pouco a distribuição de probabilidade. Eu continuo achando que é uma história de desinflação ao longo do tempo, então você vai ter um espaço para fazer mais um ou dois cortes, provavelmente em 27, só que a probabilidade desse cenário está menor. E aí você plantou uma probabilidade de subida de juros. Subida de juros é muito mais difícil, é um mundo muito mais difícil para os casos cíclicos. O que isso interessa para a gente? Interessa que, quando o Marcelo, fica mais difícil ter fluxo, pelo menos naquela abundância de fluxo, aquela chuva de dinheiro que a gente estava tendo no primeiro trimestre. Provavelmente a gente não vai ver nos próximos 3, 6 meses, até esse cenário se materializar. E aí, para isso, você vai ter que ver mais dados de emprego, mais dados de inflação, você vai ter que ter uma consolidação no cenário de desinflação. Então, leva tempo. E tempo é exatamente o que a gente não tem, porque o risco eleitoral começa a bater, é isso que o Marcelo disse. Pós-Copa, agosto, então na campanha já. Já está na hora de você começar a botar uma eleição muito binária, então você vai ter risco para os dois lados. Como é que a gente pensou para carregar a carteira desse jeito? Assim, eu acho que tem que ser seletivo. A parte de tech barra semi lá fora continua sendo uma história muito boa. Eu acho que o mercado na sexta-feira do payroll ele realizou lucro nessas histórias, mas essas são as histórias. A história que eu consigo contar de aceleração de crescimento americano, que corroboraria um aumento de juros, seria os cases de AI indo muito bem, tanto impulsionando o capex direto, quanto via efeito riqueza, condições financeiras, impulsionando o consumo. Tá? Então, assim, para você ter aumento de juros, parece que isso tem que vir junto com uma alta performance gigantesca dos cases de AI, de tecnologia. É um bom lugar para estar. Porque isso daí um pouco que compensa o contrafactual, que é, pô, se isso daqui não vai tão mal, você não tem tanta subida de juros, os cases cíclicos andam bem e o resto da nossa carteira, né, gente, como um todo, correlaciona com os cases cíclicos. Então, no fundo, o que a gente está tentando fazer, a gente está aumentando mais a exposição, a gente já tem esses 25% mais ou menos que o Marcelo mencionou de cases lá fora, a gente está aumentando isso ao longo dos próximos dias, a gente está reduzindo um pouco, balanceando um pouco com os cases domésticos. Acho que tem uma história de domésticos ainda boa, mas a gente tem que ser muito seletivo pelo seguinte, você tem a questão eleitoral, então a gente tem que buscar resiliência nos cases. E dois, no nível que você está em relação a juros, e um horizonte tão curto, o Copom virou meio passageiro. A gente tem um corte agora, provavelmente, mas com uma dúvida. Acho mais provável ainda que eles venham com 25, mas o Copom não pode ficar descolar demais do mercado. Se você olhar para a curva de juros e para o câmbio recentemente, claramente o ajuste todo desse mundo com riscos inflacionários maiores e o risco eleitoral, o risco de subida do Fed, etc., foi para a curva, não foi para o câmbio. Acho que isso é até um capital que o Banco Central tem, vem da credibilidade de que, pô, você tem um Banco Central independente, ele vai fazer o que tem que ser feito. Mas para fazer isso, não pode descolar muito do que o mercado está enxergando no curto prazo. Então, no fundo, o Copom, agora nessas próximas decisões, ele ficou passageiro do que acontece na história de juros lá fora e na história eleitoral.
isso limita muito o horizonte de corte. A gente vai terminar esse ciclo com juros muito altos ainda. Qual que é a consequência disso para a gente, além dos juros altos, para o mercado de ações? O risco de recessão para o pós-eleição ficou muito grande. Tá? A gente já está com o mercado de crédito com umas rachaduras grandes. Esse mercado que parece que expandiu a oferta excessivamente, foi muito na indústria de crédito. A gente não tem o cara forward-looking ofertando crédito aqui, que eram os bancos. Os bancos já pararam a oferta de crédito faz um tempo. A gente tem um cara que é backward-looking, que é a indústria de crédito, a indústria de capitais, que ainda está distribuindo dinheiro para as empresas, grandes e pequenas e médias. É, Se você entrar num ciclo de inadimplência maior, porque esses juros ficam longos, altos por muito tempo, a oferta começa a contrair de uma maneira mais rápida também, e aí você vai pegar uma espiral, tá? Lembrando que a gente está enxergando a alavancagem grande das famílias, a alavancagem em algumas empresas, a alavancagem em pequenas e médias, provavelmente a gente tem uma estatística boa disso, mas o ciclo está muito grande de oferta de crédito lá, com o PIB crescendo a 2%, 2,3%. Um PIB negativo desmonta, vai agravar enormemente o problema de alavancagem que você já tem no setor privado. Então, assim, um risco de recessão para 27 é um risco real. O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar esses cases que são muito expostos à projeção de expansão de earnings. Isso daí não dá para ter hoje na carteira. Você tem que ser muito seletivo nisso. E você tem que buscar resiliência nos setores. É meio isso que a gente está montando. É um misto de você ter uma carteira lá fora, um case que a gente julga mais secular, mais de longo prazo. Ele protege os cases cíclicos, a gente quer carregar alguma ciclicalidade, tá? Mas a gente acha que essa ciclicalidade tem que ser com a demanda global. Se você resolve hormos, por exemplo, o PIB global vai dar uma andada, então faz sentido ter um pouco de commodities, faz sentido ter alguma exposição a um dinheiro que venha para emerging markets num cenário desse, mas não faz sentido ter muita exposição à demanda brasileira. Isso aqui é um risco grande, tá? Dito isso, eu vou começar um pouco as perguntas aqui, vou fazer uma para o Marcelo, que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Mas aí, acho que é meio para pegar um pouco essa linha. Tá bom, a gente tem um cenário de fluxo mais difícil, a gente tem um risco eleitoral que não está tão precificado no mercado de ações, a gente tem risco de recessão. O que dá para ter? Quais são as empresas? Me dá, sei lá, 2 ou 3 empresas que a gente tem. Você acha que dá para ter com tranquilidade para passar esse período e por quê? Bom, vamos lá. Vou falar três, então. Eu teria Itaú, eu acho que Itaú dá para ter, porque nesse ciclo de crédito que a gente tem agora, os maiores bancos, bancões, né, eles praticamente não cresceram a carteira nos últimos 12 meses. Veio estáveis e teve um crescimento importante no crédito. Estou capturando spread ainda. Não quer dizer que eles estão escolhendo cliente e capturando spread. Então, assim, eles estão num mundo muito bom, né? Quer dizer, eu estou com uma carteira ainda grande, um spread muito alto e um cliente bom. Então, eu ficaria no Itaú, porque também está fazendo a transformação digital deles. Acho que tem ainda muita coisa para aparecer na despesa dele. A gente vai ver isso aí nos próximos anos também. Eu tenho uma empresa do setor elétrico, ou Axia ou Equatorial. São cases, obviamente, bem diferentes. Você tem uma geradora, e acho que talvez até ficasse com a Axia, na Eletrobras, porque, primeiro, que ela caiu pra caramba. Eu acho que é um case interessante, pelo seguinte: o preço da energia ele vai continuar alto, acho que por muito tempo, né? A gente teve um investimento muito baixo nos últimos anos. O governo fez agora esse leilão de capacidade de energia térmica, principalmente, a energia, né, as usinas a gás ou até a carvão que ele recontratou, por uma absoluta falta de energia. Então ele pagou ali um preço altíssimo. É uma energia, uma parte dela é uma energia garantida, ela só fica ali e entra quando precisar, porque a gente tem um investimento muito grande em renováveis, só que as renováveis, quer dizer, energia solar não tem à noite, não tem, né, energia solar não tem à noite, energia eólica precisa ventar para ter,
e esses caras dão energia num dado momento do dia, né? Principalmente a solar. Então, como você não tem à noite, nos horários de pico, né, seja no começo da manhã ali ou à noite, você precisa de uma energia firme. Então, a energia firme é ou hidrelétrica ou a térmica, seja carvão, seja gás. Então, o governo fez isso aí, mas os preços, mesmo assim, eles subiram muito, né? Então, a gente tem os preços aí de energia hidrelétrica, provavelmente eles vão ficar altos por um bom tempo. Então, a gente fica confortável com ela. E uma outra empresa que é um pouco mais exposta ao mercado externo, tem aproximadamente 50% da receita no exterior, que é a WEG, empresa que caiu bem recentemente, e ela está, de alguma maneira, exposta também a toda essa temática de AI, não tão exposta quanto, evidentemente, as empresas que estão diretamente nisso, mas é uma empresa que vai trabalhar muito nessa parte de energia, né? Então, como a gente sabe que o investimento em energia é muito grande para poder funcionar esses data centers aí pelo mundo, a WEG atua ali nessa interface de geração de energia com depois a transmissão, né? Então, se você tem um CAPEX muito grande aí pela frente, provavelmente ela participe disso. Então, assim, são três empresas boas que eu acho que vão atravessar bem esse período que a gente tem pela frente. Pudesse colocar uma quarta, né? E aí, uma quarta seria, né, até paradoxal, se a gente tem um risco político grande, mas seria a Petrobras. Eu acho que empresa que assim, tem um crescimento de produção pela frente. Provavelmente a gente vai ter margem equatorial aí daqui a alguns anos, mas já vai começar a entrar no preço dessa empresa. Talvez se, se por infelicidade o Lula tiver um quarto mandato, acho que mesmo assim ele vai boletar essa margem equatorial. E se for o Flávio, nem se fala, né? Esse negócio vai andar pra caramba. Então, acho que, dado que a gente tem hoje esses problemas geopolíticos com o petróleo, e que eu acho que mesmo que depois que a guerra for resolvida, eles não vão estar totalmente resolvidos, sempre vai ter o risco de, o Irã resolveu fechar o Estreito de Hormuz, putz, petróleo sobe. Então, vai ter uma petroleira com custo baixo, né, com margens elevadas, com free cash flow enorme aí pela frente. Então, assim, seria uma carteira boa para carregar por um bom tempo. Legal. Legal. Quebra aí, tem outras perguntas. Tem aí, né? Vamos lá, vamos pegar umas que vocês mandaram para a gente. A primeira até que ponto essa recente saída de capital estrangeiro da Bolsa reflete a perda de confiança na economia barra governo brasileiro? Ou seja, apenas um movimento passageiro em direção ao Wall Street? Olha, eu acho que a combinação, né? Porque acho que as coisas aconteceram, acho que ao mesmo tempo, né? Talvez. Que foi o negócio do Flávio ter saído junto com essa andada de Júnior lá fora. Então, acho que as duas coisas têm efeito, mas eu acho que o efeito maior é do externo, né? Se a gente tem uma fragilidade enorme aqui, né? O Elson depois acho que pode complementar. Fragilidade fiscal, eu não estou contando nenhuma novidade para ninguém aqui, então assim, eu acho que o mercado a ter um medo do câmbio, né? A gente falou aqui, o Elson comentou pô, né, eu olho o dólar e falo, bom, o dólar chegou a 4,90, mas quando estava a 5, eu falo, putz, a simetria parece muito clara para cima, né, aqui, porque se o Lula ganhar, a gente imagina mais 4 anos desse governo, para onde será que vai o câmbio, né? Já que provavelmente em algum momento não vai adiantar mais subir juro, né? Enfim, não tem um problema grande pela frente. Mas eu acho que as duas coisas colaboraram para esse fluxo aí tão ruim aqui do nosso lado. Quer complementar? Não, acho que é isso. Acho que no curto prazo a gente é muito refém dos movimentos globais. Tem uma questão de nosso horizonte ficou muito mais curto por causa da eleição e pós esses eventos todos aí de Master e Flávio. Do... E eu acho que tem, quando você encurta o horizonte aqui, um vetor que era importante, que era a queda de juros curto, ficou completamente comprometido. E outro putz, ainda que você possa ter um ambiente construtivo para emerging markets, se eu tiver certo, a economia americana tiver
o mercado de trabalho provavelmente bem comportado lá na frente, pô, a gente está competindo com uma tese difícil, né? Assim, pô, dinheiro no bolso aí, assim, é bastante, mas tem seus limites e está indo muito para as teses de AI, de semis, e a gente compete com isso. Foi diferente do começo do ano, né? Ela estava vendendo isso, fundiou nossa performance nisso. Então, acho que juntou todos esses fatores, tá? Nem tudo é permanente, mas eleição e AI acho que são. Boa. Acho que até em linha com o que o Elson já comentou aqui um pouco sobre macro US, a pergunta é a seguinte: como vocês interpretam a macroeconomia US, levando em conta dados bifurcados? Emprego parece melhorar, porém consumo longe de otimista, empresários mais cautelosos, etc. Eu acho que, assim, isso é meio corrobora, quer dizer, esse é o pano de fundo da incerteza que você tem para a economia americana. Então, você tem dados que estão apontando mais para cima, de fato, o mercado de trabalho parece estar vindo bem. A gente tem dados de manufatura nos Estados Unidos e no mundo parecem estar bem melhores também. Por outro lado, o consumo está ok, ele não está fantástico. A gente sabe que as empresas americanas estão assim, reportando resultados muito bons, mas quando você vai olhar para o que andou, ou que está andando no mercado acionário, ele está muito concentrado em alguns setores, todos eles relacionados à tecnologia, tá? Então, não parece ser uma coisa que o ciclo está espalhando e o mercado de trabalho está bombando. E mesmo no mercado de trabalho você tem indicadores apontando assim, uma menos recuperação, vai. Eu mencionei aqui a pesquisa domiciliar. Não parece que você está num processo grande de aceleração, mas a gente tem que respeitar o dado payroll, tá? Então, nós vamos saber, essa dúvida acho que está no mercado, está na curva, a curva tem um aumento de juros para dezembro. Nós vamos saber ao longo, e o Fed não está na frente para dizer, olha, eu estou comprado nesse cenário. O Fed vai claramente se mover para um neutral bias agora. Então, a gente ficou muito refém dos dados. Tá? Esse é o problema da materialização do fluxo, porque os dados levam tempo para sair, e a gente tem pouco tempo. Boa. Aí voltando um pouco aqui para o Brasil, um pouco sobre eleição. Dadas as notícias de Bolsonaro e Banco Master, como vocês atualizam o cenário político? Segundo turno continuaria com os mesmos suspeitos de sempre? Eu vou falar um pouco, aí o Marcelo pode falar também, porque ele tem opiniões muito boas sobre política. Sim. O problema é que a gente escolheu um monte de pato manco na centro-direita, né, para ser contrapartida ao Flávio. Todo mundo sabia que o Flávio tinha um risco. Brasília, o Centrão, adora se aliar com o favorito. Se tiver alguma afinidade ideológica, então, afinidade ideológica para o Centrão é um exagero, mas assim, se tiver alguma proximidade com uma parte das ideias do eleitorado do Centrão, esses caras abraçam rápido, eles nunca abraçaram o Flávio. Tem uma razão, né? Porque o Flávio tem um latifúndio de vidro na cabeça. E essas coisas vieram acontecendo. O problema é que a centro-direita, não colocou alternativas para o eleitor. Ele botou aquilo lá uma assembleia de caras pequenos. Não tem ninguém lá que você fale, porra, tem uma dimensão nacional. Então é muito difícil a transferência de votos, assim, você tem que fazer um trabalho muito forte. E o Flávio tem que cair muito. E, gente, teve áudio, pô, tem claro, né? Não foi com qualquer um que ele apareceu conversando. Sempre está 5 pontos atrás do Lula só, tá muito, muito acima dos demais candidatos. Acho difícil. Assim, eu acendo uma vela toda noite para aparecer alguém, mas, enquanto, parece difícil, se você concorda. Não, acho que é isso. Eu acho assim, a gente pode talvez buscar lá atrás, né? É óbvio que é um negócio diferente, mas tem alguma semelhança.
Pega a eleição lá de 2006, o Lula só não foi para o impeachment porque o PSDB deu uma maciada. Ele, não, deixa, tal, ele vai perder a eleição. No fim, ganhou a eleição. Mas tinha um monte de denúncia, e muita coisa, acho que já aprovada na época. Mensalão. Mensalão, ele conseguiu ganhar a eleição. Então, eu acho que primeiro que tem aquela turma, o pessoal que acredita. Não, não, não teve mensalão, não teve petrolão, é tudo mentira, o Lula é o santo e nunca aconteceu nada, não teve corrupção nos governos. Então, talvez seja a mesma coisa, né? Um sinal trocado aqui. Então, aquela turma vai votar no Flávio. Acho que essa é a dificuldade nossa aqui. Como é que vai ter um candidato que vai superar o Flávio e vai para o segundo turno, né, no lugar do Flávio? É muito difícil, né? Acho que tem uns caras ali que estão muito regionais, né? O Caiado, o Zema, tem o Renan Santos ali, que aí é uma outra, outro estilo aí. Acho muito difícil. Mas, assim, tem aquilo lá que eu estava comentando no começo, que a gente conversou um pouco antes, que é a aprovação do Lula, que ainda é baixa, um candidato a ser reeleito. Se isso permanecer assim até o final, provavelmente ele pode perder a eleição para um candidato fraco. Então, acho que esse é o ponto. Por isso também que a gente mantém uma parte das posições aqui, e claro, chegando perto da eleição, a gente pode tomar outra decisão. Não, agora vamos ficar com caixa, comprar opção, alguma coisa do gênero, né? Um pouco diferente do que a gente está fazendo agora. Ou vende tudo ou dobra, né? Ou vende tudo, pois é. Eu acho que esse ponto é bem importante, porque é, a gente não sabe que vende mais coisa para o Flávio. A gente sabe que o que já veio, ele está 4, 5 pontos atrás. Pesquisa no Brasil não corrige para likely voter, e a gente sabe que o eleitor do Lula tem uma abstenção no segundo turno maior do que os eleitores da direita, pelo perfil, pela demografia, mais baixa renda, cidades menores, muito no Nordeste, tá? Então, eu diria que hoje, por essas pesquisas, eles estão empatados. Com tudo isso que veio e com tudo que o governo fez também, desenrola, 240 bi. pelo amor de Deus, desde desenrola até bolsa taxista, Uber, eu acho que não é trivial para o Lula. Além disso, você tem o Ninho, a gente sabe que a inflação de natura vai subir um bocado no meio do ano. Então, a gente vai ter um período de inflação de alimentos pressionada. E se a gente tiver correto em relação aos efeitos desse juro mais alto sobre o ciclo, pode ser que lá no terceiro trimestre já esteja havendo alguma desaceleração. Eu diria que o ciclo econômico para o Lula ficou mais desafiador também, tá? Em condições normais, era para ele perder essa eleição. Claro, não se ajuda, mas acho que está muito em aberto. Eu queria dar uma ideia para o Lula de pegar uns 50 bi e colocar nos fundos de ações, né? Vamos fazer uma bolsa Faria Lima. Bolsa Faria Lima também, pedir. Lá não. Não, as perguntas foram as perguntas. Eu acho que se ficar algum questionamento, depois alguma dúvida específica, aí pode mandar para a gente no e-mail que a gente responde para vocês depois. Manda feedback para a gente, o que vocês Ah, acharam também, a gente vai melhorando aqui. vai lá. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.